bem, nós estamos de volta com você nesse momento. Nós deixamos agora no último bloco falando, com você. Nós vamos falar agora sobre o poder da Trindade na ressurreição. O poder aqui do Todo-Poderoso, o poder de Deus, o poder do Pai. Olha só que tremendo aqui que diz para nós. Na realidade, fala do poder do Filho. Em João capítulo 10, veja só 2 versículos que falam sobre isso. João capítulo 10, versículo 17. Por isso, o Pai me ama. Jesus está falando essas palavras para quem? Para os seus discípulos. Quando estava junto com eles, Jesus conversava muito com os discípulos sobre os planos, sobre o Pai. E ele diz assim: por isso, o Pai, ele me ama. Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha só, eu dou, eu morro, mas eu vou reassumir a vida. O que é reassumir a vida? Ressuscitar. E aí diz o versículo 18: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou a minha vida. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Olha que forte. Jesus está falando essas palavras. Eu vou dar a minha vida, ninguém vai... Não pensa que Jesus foi forçado, que alguém ali arrancou, não. Jesus deu a sua vida. Em nenhum momento ele brigou com os soldados, tentou escapar, tentou fugir, tentou não querer. Ele foi, a Bíblia diz, como um cordeiro ao matadouro, quieto, calado. Então ele está dizendo: eu fui, eu dei, eu dou. E eu dou essa minha vida porque eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Eu tenho um poder da ressurreição, está nas minhas mãos. Porque o Pai me deu esse poder. Aqui eu posso então entregar minha vida e reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Que tremendo! O Pai me deu. Então, a autoridade de Cristo Jesus na ressurreição. Veja então agora a autoridade do Pai, o poder de Deus. Porque Deus, nós sabemos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A autoridade de Deus Pai, nós podemos ver aqui, testificada em Efésios, no capítulo, vamos ver aqui, capítulo 2, versículo 18 e versículo 20, que diz assim, na realidade é Efésios 1, versículo 18, diz assim: iluminados os nossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, poder de Deus, o qual exerceu ele, Pai, Deus, em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha que tremendo. O poder da ressurreição é o poder de Deus. Está aqui, Efésios capítulo 1, se você quiser achar na sua Bíblia, versículo 20, o qual Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Cristo dos mortos, fazendo Cristo sentar à direita dele nos lugares celestiais. E onde está então o poder do Espírito Santo? Nós vimos primeiramente o poder do Filho em João capítulo 10, versículo 17 e 18, o poder do Pai em Efésios 1, no versículo 18, 19 e 20. E se você abrir sua Bíblia comigo, em Romanos, no capítulo 1, o versículo 4 diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo o Espírito da santidade, e ressuscitou. Então nós podemos ver o poder da Trindade, o poder de Cristo, Filho, o poder de Deus, primeiro, o poder do Filho e o poder do Espírito Santo. Quero dizer para você hoje que está nos assistindo,
que o poder do Espírito Santo, o poder de Cristo, o poder de Deus, o poder da ressurreição é o poder que te cura, é um poder que tem graça, é um poder que tem misericórdia, é um poder que alcança a tua vida e transforma você. Acima de tudo, é o poder que dá a vida. Jesus diz essas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Então esse é um poder tremendo. E não há esperança sem a ressurreição. Porque se nós não tivéssemos Cristo, não teríamos esperança. E Cristo só está conosco porque Ele morreu por nós e Ele ressuscitou e vive em nós. Então não teríamos esperança se não fosse pela ressurreição. Você quer conferir isso comigo? Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. É um pouco longo, do versículo 13 ao versículo 20, que fala: e não a ressurreição de mortos, então Cristo, se não a ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se não houve ressurreição de Cristo, vão é a minha confiança, é a minha fé, é eu pregar esse evangelho. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permanecem lá. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, se é assim que a gente pensa, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque os que dormem vão ressuscitar, mas Ele já ressuscitou primeiro. Então, Ele é a primícia. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitou. Eu queria que você hoje abrisse a sua Bíblia, depois que acabasse esse programa, e lesse essa passagem. É gloriosa. Oh, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, leia ela. Se você está estudando a Bíblia comigo hoje, esse programa é o programa da edificação, abrindo a Bíblia, pega essa passagem, 1 Coríntios, capítulo 15, e dê uma olhada do versículo 13 ao versículo 20 e 21. Lê ele tudo. É tremendo. O poder da ressurreição é necessário, e ele é necessário para nos salvar. Foi necessário o quê? A perfeição. Quando você olha para o Antigo Testamento, aonde se fala da primeira Páscoa, da passagem, quando Deus pede para aquele povo sacrifiquem uma ovelha, um carneiro, um cordeiro, mas tem que ser perfeito, sem defeito, sem mácula, para que o sangue desse cordeiro venha cobrir os umbrais das portas, porque o anjo da morte vai visitar, mas quando ele ver aquele sangue derramado daquele cordeiro perfeito, ele vai passar por cima. Então Jesus é o cordeiro de Deus, um cordeiro perfeito. Não podia ser qualquer um para morrer naquela cruz, não. Teria que ser o cordeiro sem mácula, sem pecado, sem erro, sem nada, sem transgressão. A perfeição. Só um foi encontrado, Jesus, o cordeiro de Deus perfeito. Sua vida, sua perfeição era necessária. Sua morte, o pagamento para salvar era necessário. Não tinha outra maneira. A salvação, o derramar do sangue era necessário. O pagamento era necessário para salvar. Lembra que nós falamos uma época agora, no passado, sobre o sangue de Cristo? Não sem sangue. É um versículo lá em Levíticos, que fala sobre não sobre apontando para Cristo, mas falando dos sacrifícios. Poderia nenhum homem se aproximar da santidade de Deus se não trouxesse um sacrifício, derramar de sangue. E aí fala,
Não vem a mim se não tiver sangue, não sem sangue. E aqui é a mesma maneira. Jesus abre o caminho com o sangue dele. Um caminho para a santidade, um caminho para Deus, um caminho de vida eterna, pela ressurreição. Mas ele tinha que morrer antes. Morreu para ressuscitar. Estamos hoje falando sobre o poder da ressurreição. Aleluia. Ele é necessário, sabe? E aí por isso que ele fala, por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? É porque nós estávamos espiritualmente mortos. Efésios 2:1 fala, Jesus deu a sua vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Estava morto, todo mundo morto. Pecado. Mas Jesus veio. Todos podem vir a Cristo. Por isso que tem um versículo tão tremendo em João, fala que Jesus morreu para que todo aquele, Deus deu seu Filho, para que ele morresse e ressuscitasse, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe? Todos podem vir a Cristo. Nada e ninguém é difícil demais para Cristo. Ah, fulano é muito complicado. Fulano faz isso e aquilo. Fulano está longe demais. Ninguém é muito difícil, complicado, pecador demais para Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 25. Porque ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Ele pode totalmente transformar. É só vir que ele transforma. Venha pela fé hoje. Vocês estão ouvindo hoje uma palavra muito forte. Você que está me ouvindo hoje, o som da minha voz está chegando até você. Isso não é minha palavra, não é meu evangelho, é a palavra de Cristo, o evangelho dele, é o poder dele. Está chegando até você, para você ouvir que Cristo vive. Ele morreu para te dar vida. Ele ressuscitou para que você tivesse vida e ressuscitasse também. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Algo que aconteceu e que hoje permanece, acontece na tua vida continuamente, porque o poder dele é contínuo. Morreu não. Está vivo, ele reina, sabe? O poder da ressurreição está disponível a você. Ah, eu quero. Está disponível. É o poder da ressurreição é o poder de Deus. É o poder de Cristo. Está disponível para você. No grego, a palavra poder significa dínamo. Alguns falam que é dunamis, né? O dínamo. E é aí que vem a palavra dinamite, porque dinamite tem poder para explodir tudo. Os gregos usam essa palavra, né, para dizer poder, que significa também energia, né? O poder dínamo significa gerador de energia. Daí se vem a palavra dinâmico, aquela pessoa dinâmica. Por quê? É que nem o dinamite. Vem da palavra dunamis, o dínamo, do grego, que significa dinâmico, vivo, aceso. Está entendendo? E eu amo a tradução em inglês, que fala energia. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Esse poder, essa energia, esse dinamite, que é o poder de Deus, claro que não é dinamite, porque para nós é o que a gente entende por algo, né, tão forte. Mas Deus, ele supera, ele é maior do que tudo isso. Mas olha só, energia, ele é inútil. Poder é inútil, energia é inútil, se não for disponível. Seria inútil tudo aquilo se não fosse disponível a você hoje. Ressurreição, para que teria ressurreição se não fosse disponível para você e para mim? Por que morte se não fosse por você e por mim? Você está entendendo? Então todo esse poder seria inútil se não fosse disponível a nós. É que nem você ter uma hidroelétrica, uma usina, que gera energia, que vai entrar via fios, né, e tubulações e vai para a tua casa. Mas o que acontece? Está lá aquela usina linda, maravilhosa, e você mora a 1 quilômetro dela, mas aquela usina não está disponível a você. Na tua casa todo dia sem luz,
não tem como você assistir TV, não tem como você entrar no computador, não tem como você tomar um banho quente, não tem como você ter uma geladeira, não tem como você ter nada em termos de eletricidade, porque você não está conectado àquela usina. Não vale nada, não está disponível você, está lá a usina e você aqui. Só vale a energia se ela for disponível, se ela entrar na tua casa, se ela fizer o que ela tem que fazer. Você está entendendo? O poder da ressurreição, ele é disponível a você, sabe? E é por isso que é tão tremendo. E Deus tem dado você acesso a esse poder, o poder da ressurreição, para você hoje que está sendo tentado. Ele está falando, está difícil, não consigo, não vou vencer. Eu estou lutando contra esse mal. Estou lutando contra esse vício, contra esse sentimento de angústia, de mal, de tristeza, de rancor, de dúvida, de ódio, de falta de perdão. Deus está falando com você hoje que o poder da ressurreição é justamente para isso. É para te levantar, ressuscitar, tirar essa morte do teu coração e te dar vida em Cristo Jesus. O poder da ressurreição, ele está disposto, sabe? Ele ajuda você, que sabe, você está deprimido, está passando por depressão. O que você precisa na tua vida? O poder de Cristo, o poder da ressurreição. Quem sabe hoje você está abatido, sabe? Cansado de lutar, cansado de orar, cansado. Você precisa do poder da ressurreição na tua vida, o poder de Cristo Jesus sobre ti. Aleluia. Oh, é tão tremendo o poder que Cristo dá. Poder. Sabe, nós cantamos uma música tremenda na nossa harpa, né? O poder de Pentecostes sobre a nossa vida. É o que nós precisamos. Está acessível. É para você. Deus não tem uma coisa ali que Ele está falando, é só para mim, piquenique, eu, meu Filho e Espírito Santo, e vocês ficam de fora. Não. Tudo que Deus tem é para nós. Ninguém fica de fora do amor de Deus, do plano de Deus, da salvação de Deus, da morte e ressurreição de Cristo. É para você. Seria inútil, vou falar de novo, o poder seria inútil se ele não fosse disponível a você. O poder de Deus seria inútil se você não pudesse participar dele. Ele dá esse poder, ele é poder, para que você hoje tenha vida e vida em abundância. Amém? E é isso que ele quer para você hoje, sabe? Aqui nós podemos ver que até mesmo Pedro, aquele que ninguém dava mais por ele, negou Jesus, errou, ele teve acesso àquele poder. Ele foi um dos primeiros que olhou, não viu Jesus. E depois, no dia de Pentecostes, quem foi que pregou? Quem que foi que falou? Quem foi que deu aquela mensagem que foram 3.000 pessoas convertidas? Debaixo de que poder estava Pedro falando? Debaixo do poder da ressurreição. Jesus já havia ressuscitado e aquele poder tomou posse de Pedro. E Pedro pôde testificar, pregar, ser ousado na palavra pelo poder de Cristo, o poder da ressurreição. Hoje está disponível a você. Está fazendo o quê? Parado aí, triste, enxuga essa lágrima e fala, eu tenho o poder de Cristo na minha vida e o poder da ressurreição em mim. Eu vou orar, eu vou crer, vai ressuscitar os meus. Aquilo que está morto na tua família, na tua circunstância, na tua vida. Clame pelo poder da ressurreição. E o poder de Cristo virá e trará vida. Amém? Essa foi a primeira ministração sobre o poder da ressurreição. Estaremos falando amanhã e depois. Né? Amanhã, depois, mais 3 dias ainda sobre este tema, o poder da ressurreição. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, vamos orar com você. Vamos voltar na oração, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos com você.